Oi pessoal, meu nome é Luan, sou integrante do grupo PET Mecânica e hoje vou estar mostrando a segunda parte do exercício 6.30 do Hibbeler de estática, da 10ª edição. A primeira parte foi feita pelo Leonardo com o método das seções e hoje vou estar mostrando o método dos nós. Então, para começar, a gente tem que resolver quais são as reações externas que estão agindo na treliça. Nós temos três forças verticais para baixo, que são as de 12, 14 e 18 kN, mais as reações nos vínculos A e E. O vínculo A é um rolete, então ele vai ter reações apenas no eixo Y, mais o vínculo E, que vai ter reações tanto no eixo X quanto no eixo Y, que a gente vai chamar de EX e EY. Para começar, a gente vai ter que fazer o diagrama de corpo livre. Fazendo o diagrama de corpo livre com o somatório dos momentos em a gente vai ter, causando momento no ponto a força de 12 kN no sentido horário, a uma distância de 3 metros. A gente vai estar fazendo 12 vezes 13. Como é o sentido horário, então vai ser negativo. De forma análoga, a força de 14 kN com a distância de 6 metros e a força de 18 kN com a distância de 9 metros. Soma-se a isso a reação, no caso EY, vertical para cima, então no caso no sentido anti-horário em relação ao ponto A, então positiva, na distância de 12 metros em relação ao ponto A. Fazendo a continha simples ali, a gente descobre que o EY vale 23,5 kN. E a outra equação que a gente pode usar é o somatório das forças em Y igual a zero, com as forças verticais para cima positiva. Nesse caso, a gente vai ter AY positivo, menos 12, menos 14, menos 18, mais a reação EY que a gente acabou de calcular, que deu 23,5. Calculando também esse somatório, a gente acha que o AY vale 20,5 kN. E a reação das forças em X, a única reação que a gente tem em X é o EX, que vai ser igual a zero. Então, para começar a utilizar o método dos nós, sempre é bom começar com algum nó que a gente sabe a maioria das forças que estão atuando sobre ele. Por isso a gente começa então pelo nó A. Se a gente analisar somente o nó A, a gente vai ter a força vertical para cima da reação A, que é de 20,5 kN. E a partir do ponto A, a gente puxa as outras barras que estão em contato com A. Nesse caso, a gente vai ter a barra horizontal AB e a barra que está na diagonal AH. Olhando a nossa treliça, no começo do exercício, a gente vê que tanto a altura se a gente analisar somente o triângulo AHB, a altura seria de 3 metros e a distância AB é de 3 metros também. Então, como os dois catetos têm a mesma distância, o ângulo só pode ser de 45 graus. Então, agora para calcular as reações em A, no nó A que a gente acabou de fazer, a gente vai ter duas equações, somatório das forças em Y e somatório das forças em X, as duas igual a zero. Fazendo o somatório das forças em Y, a gente vai ter somente o AH sendo de 45 para baixo e a reação AY de 20,5. Que assim a gente descobre que o AH vale 29 kN. E fazendo o somatório das forças em X, já que a gente já sabe o valor de AH, é só rebater ele na horizontal, fazendo vezes cosseno de 45. E assim a gente já descobre o AB, que vai dar 20,5 kN. Da mesma forma, a gente já pode partir para os outros nós. No nó B, que vai ser o próximo nó que a gente vai analisar, a gente resolve da mesma forma. O nó B vai ter uma força para baixo de 12 kN, mais as reações das barras BC e AB, e a barra vertical BH. A gente vai resolver da mesma forma as reações das forças em Y. A gente vai ter a de 12 kN, para baixo então negativa, mais a reação HB, que a gente vai colocar para cima. Dessa forma, a gente acha que o HB vale 12 kN e o AB e o BC, a gente coloca o BC para a direita e o AB para a esquerda. Como só tem eles dois na horizontal, o BC dá o mesmo valor que o AB, só que de sentido oposto. Então, o BC vale 20,5 kN. Olhando para o nosso diagrama que a gente fez no nó B,
o ponto do ponto B para o BC, ele está saindo do ponto B. Quando ele não está chegando no ponto B, mas sim saindo, a gente diz que está tracionando o ponto B. Então, o último nó que a gente vai fazer vai ser o nó H. Esse nó vai ter 4 reações. A primeira delas, na diagonal para cima, a H, a gente já sabe o valor, que é de 29 kN. Na vertical para baixo, a gente vai ter a barra HB, que vai ter o valor de 12 kN, que a gente já calculou. E as outras duas barras que a gente quer saber seria a barra HG e a barra HC. A barra HC, como ela está na diagonal, a gente vai ter que decompor ela, e já adiantando, como o resto todo da treliça, ela vai ter o ângulo de 45 graus, já que a altura, se a gente analisar somente o triângulo HBC, tanto a altura quanto a base tem a mesma distância de 3 metros, então o ângulo só pode ser de 45 graus. Para fechar o exercício, as duas últimas equações que a gente vai usar, somatório das forças em Y, a gente vai ter menos 12 kN, mais 29 kN cosseno de 45, menos HC cosseno de 45. Fazendo essa continha simples, a gente acha que o HC é 12,02 kN. E da mesma forma como a barra HC, que a gente presumiu que estava saindo do ponto H, ela vai ser uma barra que vai estar sendo tracionada. E da mesma forma, fazendo a última equação, somatório das forças em X, a gente vai ter o 29 seno de 45, menos HG somente, mais 12,02, que é o valor do HC, seno de 45. E dessa forma a gente descobre que o HG vale 29 kN, e como o HG está de encontro ao ponto e não saindo dele, a gente diz que o HG está comprimindo o ponto H. No caso, a barra HG está sofrendo esforço de compressão. E assim a gente fecha o exercício.